Olá, muito bom dia a todos vocês que estão acompanhando a nossa programação, a programação do Amazonas. Já está no ar mais um Estúdio Sat, o seu programa de variedades aqui do canal mais verde do planeta. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu já vou te falando o que vai rolar hoje aqui no programa. Nós vamos falar hoje sobre o turismo aqui em Manaus, o turismo no Amazonas, como é que tá, se tá caro, se não tá, sobre os pontos turísticos aqui da nossa capital, como é que as pessoas de fora veem a Manaus, veem o Amazonas. A gente vai falar sobre tudo isso hoje aqui no programa. Vamos falar também sobre vários tipos de massagem terapêutica, estimulante, relaxante. E eu dei meu bom dia para você que está acompanhando o programa agora, a partir das 10 horas, vamos ficar juntinhos até as 11, mas eu dou meu boa tarde para você que está acompanhando o nosso programa na nossa reprise, às 3 horas da tarde. E vamos começar já falando sobre um assunto que eu acho que toda mulher gostaria de saber e tirar mais dúvidas, que é sobre menopausa, reposição hormonal, como aflorar a sexualidade da mulher em idade mais avançada. São tantas questões, envolvendo esses temas, que a gente decidiu trazer alguém que entende muito bem do assunto para esclarecer algumas dessas dúvidas que praticamente toda mulher tem. A doutora Thaís Silotti é ginecologista e especialista em sexualidade humana. Ela já está aqui conosco. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, bom dia. Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando um assunto tão interessante, tão legal, que está deixando de ser tabu para muitas mulheres, mas é um assunto também que está muito longe de ser bem resolvido. Então, acho que quanto mais a gente tiver a oportunidade de abordar sobre esse assunto, eu acho que mais qualidade de vida e satisfação as mulheres vão começar a ter com a sua própria sexualidade. Então, como são muitos assuntos, olha, menopausa, reposição hormonal e sexualidade da mulher quando ela já está numa idade mais avançada. Gente, são 3 assuntos que são muito extensos, né, doutora? Então, vamos começar, então, pela menopausa. O que é a menopausa, doutora? Bom, é assim, menopausa nada mais é do que um ponto no espaço, é uma data. É a data que marca a data da última menstruação da mulher. Então, a menopausa ela acontece num período da vida da mulher que se chama climatério. O que é o climatério? É o período que os hormônios femininos eles começam a cair em níveis gradativamente, porque a mulher ela já está perdendo a fertilidade dela, os ovários já estão perdendo a sua capacidade funcional, os folículos que a mulher nasceu com ele desde lá de quando ela era um embriãozinho na barriga da mãe, eles vão se esgotar por volta dos seus 45 anos de idade dessa mulher. Então, nesse período, essa mulher começa a já ter uma deficiência hormonal gradativa e ela entra nesse período da vida que se chama climatério. Então, climatério é esse período da vida da mulher, que inclusive é interessante porque em grego significa crise. Né? É um período que não é muito fácil, nenhuma mulher vai conseguir fugir dessa fase da vida. Algumas mulheres passam por isso sem grandes sintomas, outras sofrem mais, mas todas têm algum grau de dificuldade nessa fase da vida. Então, o climatério ele pode começar até 10 anos da menopausa se instalar. Então, a gente define bem antes, isso pode começar bem antes. E a menopausa a gente define quando já tem 1 ano que não desce a menstruação. Então, já tem 1 ano que eu não menstruo, então a minha menopausa foi exatamente na data tal do ano passado. Então, nesse período do climatério, alguns sintomas muito desagradáveis começam a perturbar a vida da maioria das mulheres. E o principal deles são as ondas de calor, a irritabilidade, a irregularidade menstrual que começa já a aparecer nesse período, insônia, muito ressecamento da pele, ressecamento da vagina, que vai trazer alguns prejuízos para a vida sexual se essa mulher não for bem conduzida, bem tratada e orientada nesse Doutora, então, por exemplo, com 45 anos, aparecem os primeiros sintomas do climatério ou da menopausa já? Então, o climatério é esse período da vida que pode começar até 10 anos antes da menopausa. Né? A menopausa é uma data, ela só é uma data. Então, é até errado as mulheres falarem assim, eu estou na menopausa. Não, eu estou no climatério. A minha menopausa foi no dia 25/1/2016, por exemplo. Foi há 1 ano atrás, é uma data no espaço. Então, essa fase do climatério, que é o período que perdura durante todos esses sintomas da vida da mulher, que mostra justamente que os hormônios estão em falência, estão em regressão. Tá? A brasileira entra na menopausa, ou seja, para de menstruar, por volta dos 45 a 55 anos de idade.
Mas, como eu disse, os sintomas, o climatério, ele já pode se iniciar até 10 anos antes da última menstruação se instalar. Com os 30 anos ele já pode estar se apresentando. Olha, a maioria das mulheres começam por volta dos 40, tá? Mas tem algumas mulheres que podem sim começar a desenvolver alguns sintomas por volta dos 38 anos de idade. Tá? 38 anos de idade, não significa que ela está entrando na menopausa, significa que ela está entrando no climatério. A menopausa pode demorar ainda um pouco para acontecer. Eu acho que há muita essa confusão ainda, né? Pessoa com 30, 40 anos, gente, mas eu já estou na menopausa, começa a se descabelar todo. Inclusive, a gente tem pergunta sobre esse assunto, doutora, da Sara Brasil, ela tem 33 anos. Bom dia, Sara, para você. Ela pergunta, gostaria de saber se existe menopausa precoce. Existe. O que é a menopausa precoce? É a parada da menstruação antes dos 40 anos de idade. Então, se a mulher para de menstruar com 39 anos de idade, 38, ela sim entrou na menopausa precocemente. Agora, se ela parou de menstruar com 40 anos e um dia, já é considerado dentro da normalidade. Essa idade para que isso aconteça. Entendi, doutora. Agora, sobre os sintomas, por exemplo, a gente, com certeza, você deve conhecer a sua mãe, a sua avó, enfim, alguém que já está eu acho que se a pessoa tem o quê? Uns 20, 27 anos, a mãe, né? A mãe tá na menopausa. Quais são os sintomas? Como é que a gente consegue perceber a menopausa? Eu sei que é a parada da menstruação, mas quais são os outros, doutora? Esses sintomas que começam já no climatério, né? Eles variam muito de caso para caso, mas os mais comuns são realmente a irregularidade menstrual, né? A mulher ela tinha uma característica menstrual e isso muda. Então ela para de menstruar regularmente, menstrua 2 vezes no mês, ela menstrua a cada 2, 3 meses, as TPMs podem ficar mais exacerbadas, né? As ondas de calor, que é aquela quentura geralmente que aparece mais do tronco para cima, para a região da face, geralmente aparece mais à noite, de madrugada. Essa mulher fica mais irritada, a qualidade do sono dela muda, ela começa a perceber que o cabelo está mudando, ela começa a perceber que ela está ganhando peso, ela começa a perceber que ela está mais indisposta para as atividades corriqueiras e até mesmo esquecida, né? Esse é um sintoma péssimo para a maioria das mulheres ativas que trabalham, que têm vida profissional. Então a cabeça começa a ficar lenta, elas começam a perceber isso tudo como um fator desagradável. A família em volta geralmente consegue ter essa percepção muito maior, às vezes, do que a própria mulher, porque a mulher, às vezes, ela está tão esgotada e, às vezes, as múltiplas tarefas acabam se misturando com os sintomas, então ela acaba atribuindo os sintomas à sobrecarga dela profissional ou das outras atividades. Quem está ali em volta que consegue perceber mais. Exato. Né? Só que, assim, a mulher, se ela tiver uma autopercepção e ela conseguir observar o conjunto de sintomas, porque a menopausa, ela nunca vem com... O climatério, ele nunca vem com um sintoma sozinho. Ele vem com outros. Tá? E o nosso grande apelo hoje é justamente pela qualidade de vida dessas mulheres e para que elas não passem por essa fase da vida. Hoje é possível que as mulheres não necessitem passar por essa fase de crise que é o climatério. Hoje a ciência, né, evoluiu muito dentro do aspecto de informação, de orientação, de terapia hormonal para trazer justamente qualidade de vida. Por quê? Se você for parar para pensar, nossos primórdios, lá na época da nossa tataravó, da nossa bisavó, as mulheres entravam na menopausa com 50 e morriam com 55. Então, esse período trágico da vida, né, de desconforto, de toda essa parte desagradável, durava muito pouco. Hoje a expectativa de vida da mulher é 80, 85 anos. Então, se ela entra na menopausa com 50, ela ainda tem 30, 40 anos pela frente para viver. Nossa, viva a tecnologia, né? Porque eu sufoco esse período de tempo, né, doutora? Quem convive sabe. E mexe com a autoestima da mulher, mexe com o casamento, os relacionamentos, a convivência em família mesmo é algo... É bem cruel. Então, acho que no segundo bloco a gente já pode entrar na reposição hormonal, doutora? É um dos tratamentos já? Sim, do climatério? Claro, né? A gente vai ter oportunidade de falar, entrar mais nesse assunto. Legal, então. Daqui a pouquinho a gente vai agora para o intervalo comercial, vai ser bem curtinho. E a gente volta com muito mais Estúdio Sat falando a respeito desse assunto. Manda sua pergunta para a gente, 929-8111-4512 ou pelo facebook.com/AmazaSat. Estamos ao vivo para todo mundo.